Olá, pessoal! Hoje eu vou explicar para vocês sobre PA e PG. O que vem a ser uma PA e uma PG? Primeiramente, uma PA é uma sequência numérica onde cada termo a partir do segundo, menos o seu antecessor, passa a ser constante, ou seja, não muda. Vou dar um exemplo a vocês da sequência de uma PA. Vamos supor 1, 2, 3, 4, 5. Essa PA vai até 5. Eu vou ter aqui o número 1, que eu vou considerar como meu primeiro termo e vou chamar ele de A1. Ele é chamado de A1. Logo, o 2 vai ser meu segundo termo, que vai ser chamado de A2. 3, o meu segundo termo, chamado de A3, e assim sucessivamente. E o 5, ele é o meu último termo, ele é chamado de AN, certo? Como eu falei no início do vídeo, para descobrir a razão da PA, a razão que eu chamo de R, eu vou ter o meu, a partir do segundo número, né? Eu vou pegar o meu antecessor, ou seja, o meu A2, né? Menos meu antecessor, certo? No caso, para descobrir a razão. Quem é A2, eu tenho que é 2, e A1, que é 1, nessa sequência dessa PA. Logo, eu vou ter que R é igual a 1. Minha razão, ela é igual a 1, certo? Bem, como eu falei aqui em cima, né? O primeiro termo é chamado de A1, o segundo de A2 e o terceiro de A3. Também tem uma dica bem bacana que eu tenho o seguinte. Eu tenho que o A2, eu posso dizer que o A2 é nada mais nada menos que o A1 mais minha razão, o R. No caso, quem é A2? Para descobrir o A2, eu posso ter que o A1, que é 1, né? Mais a razão, que eu descobri aqui em cima, que é 1. E assim eu descubro que meu A2 é nada mais nada menos que igual a 2, certo? Bem, como eu disse, eu vou mostrar para vocês como podemos encontrar uma PA no nosso dia a dia. Bem, podemos encontrar uma PA em nosso dia a dia em química, em questões de balanceamento. Temos como, por exemplo, um carbono sólido mais oxigênio gasoso, o O2, e eles juntos formarão o dióxido de carbono, certo? CO2. E assim, vamos supor que nas grandes indústrias há uma fusão de vários desses elementos. Logo, as partículas do dióxido de carbono, elas iriam começar a aumentar. E isso significaria uma PA. Ou seja, se eu tenho aqui um carbono mais um oxigênio, uma molécula de oxigênio, eu vou estar formando apenas um dióxido de carbono, certo? Mas se eu possuir duas moléculas de carbono mais duas moléculas de oxigênio, eu logo terei 2 dióxidos de carbono. Fiz separado assim para vocês perceberem, certo? E assim sucessivamente. Se eu tiver 3 carbonos mais 3 oxigênio, eu vou ter 3 dióxidos de carbono, certo? É uma PA de razão 1 que vai aumentando sucessivamente. E para finalizar a PA, temos um termo geral, né? Que é conhecido como AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R.
Bem, como vocês já devem saber, durante o vídeo eu falei, né, em que AN é o último termo, A1 é o primeiro termo, N são a quantidade de termos que temos na PA e R é a razão, certo? Então, eu vou dar outro exemplo aqui, outra sequência de uma PA, para vocês verem melhor como aplicar nessa fórmula. Por exemplo, eu tenho aqui uma PA 42, 47, 52. E o último termo é 1137. Bem, como eu disse lá no início do vídeo, né? A1, primeiro termo. A2, segundo termo. A3, terceiro termo. E aqui é o último termo, AN. Certo? E eu quero descobrir a quantidade de termos que tem nessa PA. Logo, eu vou usar a fórmula do termo geral. AN, quem vai ser meu AN? Vai ser logo o meu último termo, né? 1137, que vai ser igual a A1. A1 é 42. E mais N é a quantidade de termos que eu quero descobrir. R é minha razão. Bem, para calcular a razão em uma PA, eu pego a partir do segundo, né? A2 menos meu antecessor. 47 menos 42, que vai ser 5. Essa razão é de número 5. Aqui eu tenho que fazer a distributiva. No caso, eu vou ter 1137, que é igual a 42 mais 5N menos 5. Então, 42 menos 5, eu vou ter 37, não é isso? 37 mais 5N. Como eu quero descobrir o N, eu passo 35 aqui para o outro lado, ficando com 1137 menos 37, né? Que eu vou ter 1100. O N tá multiplicando, eu passo dividindo. 1100 dividido por 5, eu vou ter 220. Então, eu descobri que nessa PA, eu tenho 220 termos, né? Bem, pessoal, dando sequência ao assunto, eu vou explicar agora para vocês sobre PG. O que vem a ser uma PG? Progressão geométrica. É uma sequência numérica onde cada termo, a partir do segundo, dividido pelo seu antecessor, passa a ser constante, não muda. Vamos lá. PG, acabei de dizer a descrição para vocês, né? A definição. E eu vou dar aqui um exemplo, uma sequência de uma PG, para que vocês possam entender melhor. Eu tenho aqui 2, 4, 8 e 16. Aquela mesma regra da PA, lá no início do vídeo. 2 é o primeiro termo, ou seja, A1. 4 é o segundo termo, A2. 16 é o meu último termo, eu posso chamar de A4 ou AN, certo? Como eu falei na definição de PG, para encontrarmos a razão, que chamamos de Q, é a partir do segundo termo, né? Vou usar o segundo termo, o A2, dividido pelo seu antecessor, ou seja, o A1. Eu tenho aqui, nessa sequência, que A2 é 4 e o seu A1 é 2, certo? Logo, minha razão vai ser igual a 2. Então,
Vejamos, né? Eu tenho, na sequência dessa PA, eu posso escrever o seguinte. Eu tenho que o primeiro termo é A1. O segundo termo é A1 vezes Q. Olha só a dica. Eu tô te dizendo que o meu A2 é igual a A1 vezes Q, que é a razão, certo? Para eu descobrir o A2, por exemplo, um exemplo bem básico. A1 eu sei que é 2, e eu descobri minha razão, que também é 2. Logo, eu vou confirmar aqui para vocês que A2 é 4, exatamente igual aqui na sequência. Bem, e como podemos encontrar uma PA no nosso dia a dia? Podemos encontrar isso em biologia. Temos como, por exemplo, as reproduções das bactérias assexuadas, que elas se reproduzem por divisão binária. A cada intervalo de tempo, se multiplicam. Ou seja, eu tenho uma bactéria, no decorrer de um tempo ela vai se reproduzir, ela vai se multiplicar. Eu vou ter 2. Logo após um determinado tempo, eu vou ter 4, 8, 16, 32 e assim sucessivamente. Podemos observar que criamos uma sequência de uma PA, de uma PG, em que a razão, vamos descobrir, eu vou fazer o seguinte agora, eu vou pegar o meu quarto termo, meu A4, para descobrir a razão que eu chamo de Q, e vou pegar meu quarto termo, como eu disse, e dividir pelo seu antecessor, que é o A3. Então, eu vou ter que Q, a razão dessa PA, é 8 dividido por 4. Logo, Q é igual a 2. Então, eu sei que a razão dessa PA é 2. Que as bactérias elas vão se multiplicando ao decorrer do tempo. Assim como a PA tem um termo geral, a PG também tem seu termo geral, que eu vou mostrar para vocês agora. Bem, AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. AN, como vocês já devem saber, é o último termo, A1 é o primeiro termo, Q é a razão elevado a N, que é a quantidade de termos. Por exemplo, eu vou usar essa sequência aqui de cima. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. Vamos supor que lá na frente eu vou ter 256. E aí eu quero saber no total quantos termos tem essa PA. Eu vou usar aqui a fórmula do termo geral, né? Em que AN, como eu disse a vocês, é o último termo, que passa a ser a 256, e não mais o 32, porque eu acrescentei aqui. O meu A1 é o primeiro termo. A razão, como já encontramos aqui em cima, é 2. N é a quantidade de termos que eu vou ter nessa PA. Vou ter aqui, ó, N elevado a 1. Bem, aqui eu passo 1, que está multiplicando, dividindo. 256 dividido por 1 é 256. E o 256 eu vou ter que transformar, vou ter que decompor ele em potência de 2, ficando 2 elevado a 8, que é a mesma coisa que 256, igual a 2 elevado a n menos 1, certo? Como são de mesma base, eu corto a base, ficando apenas com os expoentes. 8 é igual a n menos 1.
1 que está subtraindo aqui, eu passo somando, eu vou ter que n é igual a 9. Então, nessa PG, eu vou ter 9 termos até chegar a 256. Certo, galera? Espero que tenham gostado. E é isso que eu tenho para mostrar para vocês sobre PA e PG no nosso dia a dia. Valeu! Certo, pessoal? Espero que tenham gostado sobre PA e PG no nosso dia a dia. É isso que eu tenho para mostrar para vocês. E obrigada!